Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, como vai? Boa tarde. Essa é a nossa edição de segunda-feira do nosso Pão das Três. Compartilhe aí o link aí nos grupos da igreja para a gente poder acompanhar o nosso culto, tá bom? Acompanhar esse nosso encontro aí que a gente tá realizando, os pastores da igreja realizando todos os dias às 3 da tarde, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Nossa semana começa no domingo, né? Mas ontem nós não estivemos na igreja, nós tivemos o culto pela manhã, o culto à noite. Hoje é segunda-feira, né, dia 6 de abril. E essa semana é uma semana bastante especial, porque é a semana da Páscoa, né? Nós temos na sexta-feira a comemoração, no domingo temos também a comemoração aí da ressurreição de Jesus. Então essa semana é uma semana muito boa para a gente refletir a respeito da Páscoa, refletir a respeito da morte de Jesus, o seu sacrifício, meditar sobre a sua ressurreição. E são assuntos bastante importantes e muito relevantes para a gente discutir ao longo de toda essa semana. Continuamos aí de quarentena, né? Continuamos confinados aí. Hoje o governador de São Paulo, o Dória, anunciou que a nossa quarentena vai pelo menos aí até o dia 22 de abril. A gente ainda não sabe se a gente vai prolongar mais, se não vai prolongar, a gente não sabe ainda como vai ser, mas a gente tem pelo menos aí umas 2 semanas pela frente de reclusão. Então os nossos cultos continuaram acontecendo, esse nosso encontro às 3 horas da tarde, todos os dias, o nosso culto de oração na quarta-feira à noite, o nosso culto pela manhã às 10h30, o nosso culto no domingo também às 19 horas. Então fiquem bastante atentos aí a essas atividades, continuem também mandando seus pedidos de oração, comunicando aí as suas necessidades. Nos últimos dias aí houve uma preocupação de alguns irmãos, de algumas irmãs, principalmente com as pessoas mais idosas da nossa igreja. A gente conseguiu levantar informações aí a respeito do estado de saúde, de como está aí a maioria delas, tá bom? E seria muito interessante você também manter sempre essa comunicação com a gente, tá bom? Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Alguns irmãos, principalmente irmãos que têm mais idade, não costumam ter redes sociais, mas se você é vizinho de algum irmão, se você conhece, tem o telefone fixo, procura dar uma ligada, procura saber como tá, compartilhe com a gente também se houver alguma necessidade, tá bom? Então, vamos pensando nessas coisas, principalmente nessa semana a respeito da Páscoa, e hoje nas nossas meditações aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pecado, né? Porque Jesus Cristo nos limpou, nos purificou de todo o pecado, então eu escolhi músicas que falam a respeito disso, de estarmos perdidos por sermos pecadores, de termos encontrado a luz que há em Jesus Cristo, porque durante a semana da Páscoa essa é uma das nossas principais meditações, tá bom? Quero convidar você então a curvar a cabeça para orar com a gente, agradecendo ao Senhor por esse nosso encontro, o Pão das Três, dessa nossa segunda-feira calorosa, ensolarada. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por estarmos, ó Deus, mais uma vez reunidos nessa tarde, através do nosso Pão das Três aqui pelo Facebook. Te agradecemos mais uma vez, porque as redes sociais têm permitido que tenhamos contato, Pai, nesses dias de isolamento, e de alguma maneira, Pai, conseguimos manter, ó Deus, a nossa comunhão, o nosso contato e a alegria também de estar junto com os irmãos. Fica conosco, Pai, durante esse período deste Pão das Três, falando aos nossos corações, nos ajudando a entrar na Tua presença por meio das orações, por meio também dos louvores e, sobretudo, por meio da Tua palavra, que ela também fale, ó Deus, aos nossos corações. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu sempre tenho compartilhado 2 textos, né, no Pão das Três, e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma vez, para começar o nosso encontro, um salmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 32, tá bom? Que é um salmo que foi escrito também por Davi, tá? Quando Davi sentiu o peso do seu pecado e foi perdoado por Deus, muito provavelmente naquela situação da Betseba, e que trouxe para ele bastante sofrimento e sem dúvida alguma o maior sofrimento foi o afastamento de Deus, sentir que não estava mais na presença de Deus, tá bom? Vamos então ler juntos o Salmo de número 32. Lembrando novamente aí que nós estamos na semana
da Páscoa, a semana em que celebramos o perdão dos nossos pecados, a ressurreição de Jesus e a obra concluída na cruz por nós. Diz assim o Salmo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 32, Salmo de Davi, para dar início ao nosso encontro nessa tarde, falando sobre o sofrimento que guardar o pecado nos nossos corações nos traz, e o alívio que confessar os nossos pecados diante do Senhor e nos derramarmos diante do Senhor traz. Nesse salmo há um momento em que o próprio Deus está falando com Davi e falando como ele alivia o peso no coração daqueles que o temem, daqueles que confessam os seus pecados. Há uma chamada de atenção para que não sejamos embrutecidos como são os animais, mas tenhamos um coração mais leve, um coração mais amolecido, para que a graça de Deus, para que o amor de Deus, para que o perdão de Deus possa alcançar os nossos corações. Eu queria cantar juntamente com vocês um hino do cantor cristão, que é o hino 46, tá? O hino 46, um hino bastante conhecido. Ele tem um andamento de uma valsa, né? E ele diz assim: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Eu acho que é um hino que tem muito a ver com o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 32, e tem muito a ver com tudo isso que a gente quer trazer nessa tarde aí para o coração dos irmãos, tá bom? Então, o hino 46 do cantor cristão é Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou amor me transformou, foi seu poder
nossa igreja é uma igreja que possui muitos meninos, que muitas vezes eles não sabem o quanto são abençoados por terem nascido em famílias cristãs. E graças a Deus, muitos deles não experimentaram uma vida mundana. Mas eles acabam, às vezes, se queixando por não ter, assim, não ter tido um impacto na vida deles, no seu relacionamento com Jesus. Eu, quando olho uma pessoa que não teve a chance de ter andado na lama do pecado, eu louvo a Deus e agradeço. Eu não sou desses, né? Infelizmente, andei na lama do pecado, no mundo das drogas, problemas familiares e outros tantos problemas, e tive aquele impacto do encontro com Jesus. Então a gente, quando canta um hino desse e fala de como a gente andava longe de Jesus e de a maneira maravilhosa com a qual ele nos encontrou, realmente isso mexe bastante com o nosso coração. E dizer o seu imenso amor me transformou é uma das grandes verdades que a gente tem aí ao longo da nossa vida, um amor que continua nos tocando, um amor que continua nos transformando. Amém? É isso aí. Vamos orar, tirar um tempinho aqui para nós orarmos. Eu gostaria de... Já está circulando aí pelas redes sociais uma notícia muito boa a respeito da recuperação do pastor Márcio Silva. Ele então já comunicou, já passou para a gente esse recado de que ele está melhorando, acordou com uma pequena dor de cabeça, mas o tratamento está dando certo, o isolamento está dando certo. A gente continua orando pela vida da Tainá, pela vida da Isabelle, pela vida do Lucas também, que estão em contato com eles, né? E para que Deus preserve as suas vidas também, para que os livre dessa doença também, e assim como os demais irmãos. Continuamos orando pela vida dos nossos irmãos que são profissionais da área de saúde. Continuamos orando também pela vida dos nossos governantes também, que tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. E orar também pela vida dos cientistas, pela vida aí dos estudiosos, dos médicos, que têm uma responsabilidade muito grande nesse momento de descobrir a cura para essa doença, de descobrir também a vacina para essa doença, tá bom? Então vamos orar nesse momento, buscando então a presença do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos, ó Pai, motivos para agradecer, mesmo num momento, ó Pai, tão difícil que vivemos, ó Pai, no nosso país e no mundo. Te agradecemos pela recuperação do pastor Márcio Silva. Rogamos também pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, que trabalham na área da saúde e que têm, ó Deus, essa grande responsabilidade de estar à frente, ó Pai, dessa epidemia, lidando, ó Pai, com situações tão estressantes. Colocamos nas tuas mãos também a vida dos nossos governadores, do nosso presidente, a vida dos prefeitos, que também estão à frente, ó Pai, tomando as decisões políticas que são necessárias, ó Pai, nesse momento de isolamento, nesse momento, ó Pai, em que há desemprego, há outras consequências de natureza social, ó Deus, e econômica acontecendo. E também colocamos, ó Pai, nas tuas mãos a vida dos pesquisadores, dos cientistas, ó Deus, que têm a grande responsabilidade de descobrir a cura, ó Deus, para o coronavírus, descobrir também uma vacina, ó Pai, que seja eficiente para evitar que novas pessoas possam, de alguma maneira, ficar doentes, ó Pai. Agradecemos por tua misericórdia e rogamos nesse momento que, mais uma vez, possamos ler e meditar, ó Deus, ainda que brevemente na tua palavra e que ela fale, ó Deus, aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo agora, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 8, tá? No Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, tá? A partir do versículo 31, que narra uma conversa bastante complicada e bastante difícil que Jesus teve com os religiosos da época. E nessa conversa, o ponto alto dela, que mais nos chama a atenção, é o momento em que Jesus revela àqueles homens que eles são escravos do pecado e que o pecado, de alguma maneira, tem condicionado as suas vidas. Então eu gostaria de convidar você a ler esse texto juntamente comigo a partir do versículo 31, capítulo 8, a partir do verso 31.
E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendências de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto a vosso pai. E responderam eles, e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus lhes disse: e fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós pode me convencer de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Essa é a palavra de Deus aqui em João, capítulo 8, os versos de 31 a 47. Um contexto bastante conhecido, né? Como eu já adiantei, Jesus ali conversando com os fariseus, conversando com os religiosos, e travando uma das conversas mais difíceis que, sem dúvida alguma, Jesus teve. Porque é o momento em que aqueles homens que estão ali tentando pegar Jesus em palavras, tentando encontrar Jesus em algum tropeço, tentando pegar alguma coisa na qual possam acusar e condenar Jesus, Jesus ali naquele momento ele não foge do debate e não foge da discussão. Mas ele mostra para aqueles homens o quanto eles estão enganados em relação à sua própria situação. Os judeus já tinham vivido o exílio, já tinham vivido aqueles 400 anos lá no Egito, já tinham passado por guerras e agora viviam um momento na vida deles relativamente tranquilo. Apesar de dominados pelo Império Romano, eles gozavam de uma certa tranquilidade. Mas eles pensavam que a sua herança biológica, o seu DNA, garantia para eles de alguma forma a sua liberdade, o seu relacionamento diante de Deus, e Jesus tenta mostrar para eles que não é isso que está acontecendo. Agora, como é que Jesus localiza, como é que Jesus identifica na vida desses homens que eles estão resistindo à vontade de Deus e que eles não são de verdade ou são de fato filhos de Deus? Porque eles estão resistindo às palavras de Jesus, eles estão se recusando a ouvir aquilo que Jesus diz. Não é à toa que no momento que ele diz, né, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: quem é de Deus dá ouvidos a mim, dá ouvido às minhas palavras. Quem é escravo do pecado, quem é escravo do diabo, quem não é filho de Deus, não dá a atenção devida às palavras de Jesus. Como eu disse já no começo do nosso culto, essa semana é a semana da Páscoa, né? Então a gente começa falando sobre o pecado, sobre como o pecado é destruidor e como ele nos escraviza. E Jesus já nesse diálogo com eles, ele está tentando mostrar para eles que eles precisam se libertar do pecado e a primeira coisa que eles precisam fazer é dar ouvidos à voz e dar ouvido às palavras de Jesus, dar atenção ao que ele diz. Isso vale para a gente hoje também. É uma semana para nós nos lembrarmos exatamente de tudo o que Jesus disse. É uma semana para trazer à nossa memória as suas palavras, a maneira como ele convocou os seus discípulos,
a maneira como ele falou para os discípulos a respeito do amor, de como eles deveriam se comportar como obreiros, de como eles deveriam aguardar a sua segunda vinda. Nessa última semana de vida de Jesus aqui, antes da sua morte e da sua ressurreição com os discípulos, várias vezes ele falou a respeito de ser entregue na mão dos maiorais, mas de ressuscitar. E nós sabemos que com muita dificuldade mesmo, os discípulos não permitiram que aquelas palavras entrassem no coração, e aquilo transformou aquele final de semana num final de semana de desespero, num final de semana de dor, num final de semana de separação. E com certeza, irmãos, com certeza, quando nós de fato damos ouvidos às palavras de Jesus, nós evitamos que o pecado nos domine, nós evitamos que a tristeza tome conta do nosso coração, nós evitamos as divisões, nós evitamos as guerras, nós evitamos os conflitos. E o que acontece? Nós nos aproximamos mais de Deus, nós permitimos que Ele fale ao nosso coração, nós permitimos que os nossos pecados sejam expostos e perdoados, e aí as nossas vidas sejam purificadas pelo sangue de Jesus. Nós conseguimos aproveitar melhor as verdades espirituais, porque os nossos corações estão limpos e os nossos ouvidos estão atentos à voz de Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem para o nosso coração nessa tarde, baseada aí no Evangelho de João, no capítulo 8, e levar você a lembrar, né, que essa semana é a semana da Páscoa e que a gente tem que começar pensando nessa semana sobre a nossa condição como pecadores diante de Deus, mas acima de tudo, sobre a grande salvação que veio sobre cada um de nós pela morte e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Eu queria cantar mais um hino, mais uma música, na verdade. É uma música do Grupo Elo. Eu acho que ela é bem conhecida da igreja, bem conhecida de muitos irmãos, e eu gostaria que você cantasse com a gente, tá bom? Ela diz assim, vou ler a primeira parte dela aqui para você lembrar. Conheci um mundo mau, e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver, tá bom? Mas Jesus Cristo veio e me achou, assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou, tá bom? Conheci o mundo mau, e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz
isso aí, como eu disse, são hinos que falam muito ao nosso coração, principalmente quando a gente teve de verdade essa experiência de ter sido purificado, de ter sido liberto dos nossos pecados. Essa semana é uma semana especial, semana de Páscoa, para nós lembrarmos mais uma vez da grande salvação que alcançou as nossas vidas e que alcançou os nossos corações. Irmãos, nós já estamos chegando aí ao final do nosso Pão das Três e BVB. Hoje falando um pouco sobre pecado, mas de como Jesus Cristo venceu o pecado na cruz e como essa vitória ela traz purificação para os nossos corações. Nós vamos orar nesse momento, já encerrando o nosso encontro, e você se prepare porque amanhã, novamente, nesse horário, mais uma vez, o pastor Márcio Sarraf estará junto com os irmãos, celebrando esse momento, o Pão das Três, compartilhando a palavra de Deus, orando e também louvando a Deus juntamente com os irmãos. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar juntamente comigo nessa tarde, encerrando esse nosso encontro. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um Pão das Três, ó Pai, da nossa igreja. Agradecer pela vida dos irmãos, ó Deus, que estão conosco nessa tarde, louvando ao Senhor, buscando, ó Deus, a Tua presença, ouvindo a Tua palavra e trazendo, ó Deus, um pouco de alegria, ó Pai, às nossas tardes, ó Pai, nesse período de isolamento. Continua conosco, ó Pai, durante toda essa fase, guardando as nossas vidas, nos preparando para quando voltarmos, desempenharmos, ó Deus, plenamente todas as nossas atividades e, mais do que isso, permitindo que o Senhor continue falando aos nossos corações, transformando, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, continua nos abençoando e permitindo, ó Pai, os nossos encontros. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.